Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro Império, passamos o período joanino, Dom João VI foi para casa e aí deixou aqui o príncipe regente, que no dia 9 de janeiro de 1821 vai até o palácio e grita: "Se for para o bem geral da nação e a alegria de todos, digo ao povo que fico." Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 22, e também o dia que ele rompe com Portugal. Eu sou o príncipe regente, eu vou ficar aqui. Passados uns meses, lá em 7 de setembro, ele grita independência ou morte e assina o documento que dá a liberdade ao Brasil. Liberdade. Começa-se aí, então, a nossa parte imperial. Somos um império. O primeiro império se dá por Dom Pedro I, que não era lá um grande estrategista, nem um grande governante. Ficou muito conhecido pelos seus casos amorosos extraconjugais, pelas suas manias, mas não por um bom governo, tá? Mas é ele que nós temos por enquanto. Então, ele proclama a independência do Brasil e, para uma nova nação se concretizar, é necessário sempre uma constituição, os caminhos para onde ir, leis, socialmente falando, politicamente falando, tá? Então, essa parte toda precisa. A Constituição, ela nada mais é do que um documento que norteia um novo país, uma nova nação. Esse novo país, essa nova nação, que se chama Brasil, ela tem a sua Constituição promulgada em 1824. Porém, em 12 de novembro de 1823, tem um fato chamado a Noite da Agonia. Essa Noite da Agonia se dá quando a Assembleia Constituinte está reunida para fazer a Constituição de 24. Não é assim do dia para a noite, eles estavam reunidos já há algum tempo. Estavam estudando e montando a primeira Constituição do Brasil, oficialmente falando, certo? Bueno, o que acontece? Se invade esse espaço onde eles estão reunidos, a Assembleia Constituinte, se prende ou se mata um monte de gente, é um corre-corre desesperador. Por quê? Porque se eu derrubo a Assembleia Constituinte, a Constituição vai ser promulgada e dentro dela vai existir um quarto poder no Brasil. Tu conheces bem: legislativo, executivo, judiciário. Foi dividido, foi organizado na França, o iluminismo firmou e nós começamos a usar. Pois muito bem, além desses três poderes aqui, nós temos um quarto poder chamado poder moderador, que dava, gente, toda a autonomia possível e imaginável aí na mente de vocês para o imperador. Só que nem sempre todo mundo aceitou isso de mão beijada. Então, vamos fazer uma noite da agonia, invade todo mundo, prende todo mundo, e o poder moderador fará parte da primeira Constituição do Brasil em 1824. Havia a Assembleia, haviam as pessoas, poderiam dizer o que elas quisessem sobre todos os assuntos, mas o último sim ou não era do Pedro, tá? Passada a Noite da Agonia, agora vem uns eventos que aconteceram durante o governo dele que acabou degringolando a sua ida, tá? Então vem a Confederação do Equador, que nada mais é do que uma tentativa de separação. Quem faz isso é norteado e comandado pelo Frei Caneca, e ele, junto com as províncias do Nordeste, tentam então separar o Brasil definitivamente da colônia portuguesa, da coroa portuguesa, mesmo nós tendo um imperador aqui. Essa Confederação do Equador também não dá bom, porque a gente sabe muito bem que quando a gente fala em revolta, quando a gente fala em ação do povo contra o império, não vai dar bom, tá? Porque vai ter o império vindo fortemente para cima do povo e o povo, sem saber o que fazer direito, tenta combater com as armas que tem, que eram quase nada, e aí acaba dando ruim, certo? Principalmente para as lideranças. Na sequência, tem a Guerra da Cisplatina, em 1825 e 28, quando os países da Cisplatina tentam pegar um pedaço do Rio da Prata, ou melhor, um pedaço do Uruguai. Os países que ficavam ao redor do Rio da Plata tentaram pegar um pedaço do Uruguai. Teve a Guerra da Cisplatina, Brasil participou, porém perderam essa guerra. E aí começou um desgaste financeiro e militar dentro do país, e aí a insatisfação do povo começou a aumentar. Dom Pedro não era um bom governante e as coisas estavam saindo do controle. O que aconteceu então, gente?
Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro renuncia ao governo. Como nós sabemos, quando há uma monarquia, renunciando o rei, vem o seu sucessor. No caso aqui, quem é o sucessor? O Pedro de Alcântara, o filho de Dom Pedro I, que para nós depois será o Dom Pedro II. Só que nessa época aqui, Dom Pedro II é uma criança de mais ou menos 4 para 5 anos de idade. Não vai assumir o Brasil uma criança de 4 para 5 anos de idade, tá? Então Pedro volta para Portugal, porque Dom João VI já havia morrido, as coisas também estavam desorganizadas lá, e ele foi para Portugal embora em 1831, deixando o Brasil com um grupo chamado de regência. Nós temos um período regencial agora, até o Dom Pedro ficar um pouco maior. Esse é o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Deixe seu like, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas, avisa para geral que história é bacana. Até mais!